Oi, gente, tudo bem aí? Boa noite para todo mundo. Eu sei que talvez pela quantidade de pessoas nós poderíamos até fazer sem o microfone, mas a gente está gravando para que a gente possa divulgar para a comunidade, então vamos de microfone mesmo. Tá legal? Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vinda. Primeiramente, agradeço a presença de vocês aí numa segunda-feira quase que chuvosa, né? Não vai chover. Mas hoje é um prazer tê-los aqui dentro de um programa que a gente começou esse ano, que a gente, na verdade, o RB Diálogos ele já é mais antigo. É um programa que a gente costuma trazer alguns palestrantes para falar sobre temas que são pertinentes, temas que têm a demanda da nossa comunidade, temas que podem contribuir, e enriquecer o nosso convívio aqui, né? Então, o RB Diálogos ele já é mais antigo, e dentro desse RB Diálogos a gente tem o Conecta Família, que é uma oportunidade que a gente tem de conversar mais próximo com vocês. A gente fez um recentemente em que a gente colocou, a gente fez uma apresentação um pouco do programa da escola, de como que funciona a escola. Então, nessa reunião tinha, não sei quem está, acho que tinha alguns aqui que estavam presentes nessa reunião, a gente falou desde lá do infantil até o ensino médio, como que o Rio Branco trata o planejamento com intencionalidades, ou seja, para que a gente possa entender que cada sementinha que a gente planta em cada ciclo tem um propósito, E essa reunião também tem essa função, porém, para trazer um olhar para as questões mais socioemocionais, sociomorais, que é um tema que a gente discute muito nos cursos que a gente faz com os professores, e é legal os pais saberem como isso é tratado dentro da escola, A gente, de vez em quando, tem um panorama mais individual da relação que o seu filho construiu, da relação que você vivenciou, seja o ciclo que você está. Aqui, no caso, mais fundamental, anos finais e ensino médio. Então, obrigado pela presença de vocês, para estar dentro da escola. A escola, a gente fala que ela não é nada sem os alunos, sem os professores e, obviamente, sem os pais. E a gente fala assim que esse diálogo, ele não pode cada um estar de um lado. A família ela não pode estar entre a escola ou o aluno. Tem que estar, ela tem que estar entre, ela não pode estar separada desse processo, ela tem que estar no meio desse processo. Então, a ideia hoje é conversar um pouco sobre isso. Hoje a gente tem aqui o privilégio de ter as orientadoras, Estou eu aqui, sou o Nelson, nem me apresentei, Sou coordenador do ensino médio, Sou formado em Química, estou no colégio, vai fazer 22 anos já, faz um tempinho, E a gente está junto com a Cíntia, que é a nossa coordenadora do Fundamental 2. E como eu falei, a gente tem o privilégio hoje de ter 3 orientadoras que são psicólogas, E nada melhor do que, nos tempos atuais, você poder tratar desse assunto não com entusiastas, mas com profundas conhecedoras de tudo que está acontecendo nesse universo, não só acadêmico, mas nesse universo social. Então, o papo hoje é para a gente falar um pouco disso, Educação socioemocional e sociomoral. Então, a gente vai começar falando ali, só passar um pouquinho da pauta aí, educação socioemocional e sociomoral na escola, como que isso é tratado aqui. O RB Convivência, que é um programa que a gente tem aqui na escola, como é que ele funciona, a gente vai falar muito assim das punições, a escola não está fazendo nada, o aluno está fazendo aquilo, e a escola não tomou providência. Aí, quando a providência é com o meu filho, a gente tem um pensamento, quando a providência é com o filho do outro, a gente pensa de outro jeito. Então, a gente vai ver que, vocês vão ver que isso tem um procedimento. Lembra que eu falei lá? Tudo tem o seu sentido, tudo tem a sua correlação. Então, é importante a gente saber como é que funciona, para a gente entender quem são esses alunos, Será que o aluno que a gente tem é o mesmo fio que você tem em casa? Será que são as mesmas pessoas, os mesmos comportamentos? A gente vai falar um pouquinho disso. O olhar para o outro, o autoconhecimento, a gente vai ver o quanto isso impacta na autoestima, a gente vai falar muito de autonomia, como é que a autonomia impacta a autoestima e vice-versa, falar de autorregulação, de autonomia, heteronomia, as fases em que a gente tem uma expectativa de mudança desses processos, resolução de conflitos. Opa, eita!
Foi longe aqui, ó. A resolução de conflitos, né? A gente vai falar bastante sobre isso. E, obviamente, acho que o principal é a parceria com as famílias, né? A gente poder estar dentro do mesmo capítulo, falar a mesma linguagem. Então, educar moral e eticamente, a gente diz que é ensinar os filhos a fazer boas escolhas, mesmo quando ninguém está olhando. Sobre isso que a gente vai começar a falar. Né? Tá fácil fazer isso, né? Eu também, meu filho tem 16 anos, é adolescente, então é um papo que, que né, todo mundo, o que a gente souber um pouco mais, quanto mais informação a gente tiver, melhor, né? E a nossa função aqui é essa. Mas para a gente começar essa discussão, a gente, né, fez isso, essa reunião muito similar, lógico, dentro da realidade do infantil, e a gente fez lá uma atividade em que a gente fez uma nuvem de palavras para entender o que as famílias, qual a expectativa da família em relação ao futuro do filho. Se vocês puderem, a gente vai, né? A Cíntia vai começar a falar um pouco. A gente tem a resposta do passado. A gente quer ver se no médio, no Fundo 2, muda em relação ao infantil, né? A gente vai ver se tem alguma correlação. É só apontar o QR Code. É super simples. É escrever uma palavra, uma única palavra. Assim. Né? O que esperam para o futuro dos seus filhos? O que vocês esperam para o futuro do filho? Né? Entra lá, eu deixo. Né? É muito rápido mesmo. A gente vai ter uma nuvem de palavras para a gente entender qual é essa expectativa, né? Que para a gente é fundamental. Lógico, a gente está com uma amostragem pequena aqui, mas significante. Então, é importante. Oi. Não, eu testei, funciona. Não é para... Não funcionou? Quebrei a cara, é isso? Ah. Quebrei a cara. Não. Eu testei antes ali. Ah, funcionou? Legal. Conseguiu ver? Ah, tá. Não, tá aberto, né? Legal. Gente. Então, para a nuvem de palavras, eu vou chamar a Cíntia, né, que é a pessoa né, que está mais nos ar, né? Brincadeira. Vamos lá. Obrigado, Cíntia. Ó, vê lá. Ui. Acho que foi, né? Acho que todo mundo já conseguiu responder. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Cíntia, eu sou a coordenadora pedagógica dos anos finais do ensino fundamental. Acho que eu conheço todos os pais aqui presentes. Talvez não todos de conversar frequentemente, né? Mas pelo menos já nos vimos aqui pela escola, né? Quando nós pensamos essa proposta, né? A gente se inspirou também numa proposta da educação infantil. Claro que quando nossos filhos entram na escola e são crianças da educação infantil, a gente tem uma expectativa. Naquele encontro que aconteceu na semana passada, curiosamente, a palavra felicidade aparecia também num tamanho maior, né? O tamanho da palavra corresponde à quantidade de respostas dadas, né? Aqui a gente também vê essa palavra num tamanho bem grande, que a gente entende também que é complexo, né? Porque a felicidade, para cada um, vai ter um significado diferente, né? Dependendo daquilo que a gente espera, né? Quando a gente pensa em ser feliz, né? Tem tantas variáveis aí, mas eu achei muito curioso que a palavra autonomia apareceu, né? E eu acho que nessa faixa etária que a gente está tratando aqui, de crianças que estão ali com 11 anos, né, até seus 17, 18 anos ao término do ensino médio, iniciando os anos finais, né, terminando o ensino médio, justamente
essa é a nossa busca, né? Nós buscamos que nossos alunos, nossos filhos se tornem de fato autônomos. Esse é o nosso objetivo. E se vocês retomarem aí tantas conversas que a gente tem em reuniões iniciais do ano, né? A gente sempre... Eu tenho dificuldade com esse trem aqui. A gente sempre fala muito dessa palavra, né? Da autonomia, da importância da autonomia. Então, esse é um dos pontos que a gente vai tratar hoje aqui com um pouquinho mais de profundidade, né, junto com as orientadoras, porque eu entendo, assim, até às vezes conversando com as famílias, que às vezes a gente falta ferramenta, né, o que mais que eu posso fazer para ajudar o meu filho na construção dessa autonomia, né, ou de fato eu estou conseguindo contribuir com as minhas intervenções, com o meu diálogo, né, então acho que é um pouco disso que a gente quer tentar trazer para vocês hoje. Não existe uma resposta pronta, né? Nós não somos aqui donos da verdade, a gente também tem momentos de tentar e não conseguir, né? E falhar em algum processo, e isso faz parte, principalmente do desenvolvimento humano, né? Mas a gente tem experiência com essa faixa etária de muitos anos, né? Somados aqui, e acho que isso pode, junto com a experiência de vocês de família, contribuir muito no desenvolvimento individual de cada um, né? Quando a gente falou ali, né, vamos trabalhar aqui o conceito de educação socioemocional e sociomoral, a gente já falou isso no primeiro encontro do RB Conecta, porque é tão importante tratar esse tema. Só por tudo isso que a gente falou aqui agora, né, a gente pensando em ver os filhos crescendo, deixando de ser criança, se tornando pré-adolescentes, adolescentes. Estávamos conversando aqui agora há pouco, né, falando do filho que já se formou, que já está na universidade, os desafios são outros. Então, esses desafios não param, né? Quando a gente pensa dessa forma, não tem como a gente pensar numa educação que seja simplesmente a gente transmitir conhecimento, a gente ensinar conteúdos, a gente precisa ir além, né? Então, a gente precisa educar para que esses alunos consigam conviver de forma saudável, para que eles consigam se desenvolver emocionalmente, para que eles consigam compreender as suas emoções, né? E os documentos oficiais que nos regem, que nós também apresentamos no último RB Conecta, né? A nossa Base Nacional Comum Curricular, que é a nossa referência, não só para o currículo acadêmico, né? Não só para dar conta desses conteúdos, mas também para trabalhar o desenvolvimento socioemocional, né? Tem lá, dentro das competências gerais, a necessidade de tratar dessas competências socioemocionais durante a educação básica, né? E a Unesco, como esse braço aí da educação, né, da ONU, que nos orienta também, que nos pauta com os relatórios, né, que são sempre importantes, justamente porque abrangem aí discussões mundiais, né, a nível mundial, para que a gente identifique qual é a necessidade dessa sociedade atual, do jovem atual que está crescendo nessa sociedade, para que a gente consiga adequar os processos educacionais dentro dessa nova realidade que surge o tempo todo, né? Então, esses documentos que nos pautam também apontam para a necessidade desse desenvolvimento integral do ser humano, né? Para a gente não ficar só na construção de conhecimento. Então, veja como a gente vai pensando alinhado, né? A gente tem um projeto que abrange a parte do desenvolvimento socioemocional, a gente tem dentro da nossa equipe profissionais com formação para dar conta dessas situações do dia a dia, da convivência, né? E a gente tem aí espaços de diálogo, que eu acho que esse é o ponto principal, né? A gente está sempre aberto para o diálogo individual, mas abrir o diálogo assim em conjunto é muito importante também, né? São momentos em que a gente consegue expor um pouco mais daquilo que a gente faz aqui no dia a dia e colocar em pauta para que vocês também tenham uma compreensão mais ampla desse trabalho, né? Bom, esses são os referenciais da Unesco que pautam o nosso trabalho, né? A nossa proposta pedagógica está pautada nos 4 pilares da educação, né? Do relatório do Jacques Delors, que é referência lá de 96, estou certa, Sandra? Isso aqui. Acho que de 96, que é um documento que pensava a educação para o século XXI, né? Então, esses 4 pilares falavam em desenvolver aí o aprender a aprender, né? Então, o aluno aí mais focado na questão da aquisição de conhecimento, né? O aluno aprender a adquirir esse conhecimento, aprender a fazer, já pensando aí um tanto na autonomia que vocês colocaram
na nuvem de palavras também, né? Colocar a mão na massa, um aluno mais ativo, um aluno mais protagonista, que também é pauta de tantas conversas nossas aqui no colégio. O aprender a ser, então aí um pilar importante de eu conhecer a mim mesmo e de eu saber como é que eu convivo, como é que eu me relaciono, como é que eu sou nesse espaço que eu convivo aqui no mundo, né? E o aprender a conviver, que é o momento também de olhar para o outro, de entender que eu não sou a única pessoa nesse planeta, que eu tenho as minhas opiniões, mas eu também tenho que ouvir a do outro, que eu tenho os meus pensamentos e as minhas verdades, mas também existem outras, né? Então, super importante a gente entender esses pilares, eles estão aí para nos pautar, fazem parte do nosso dia a dia. Tá? O documento mais atual, Reimaginar Nosso Futuro Juntos, ele vem pós-pandemia, a gente sabe dos desafios, né? Até hoje a gente conversa e retoma os desafios da pandemia, né? Desses alunos que tiveram que estudar em casa, que perderam o tempo de convivência com colegas, que perderam as habilidades sociais, tiveram que resgatar isso com o tempo, né? Então essa discussão também veio aí a nível educacional, né, mundial, para a gente conseguir entender o que as escolas poderiam fazer nesse sentido. E aí a gente tem outros 4 pilares aí nos pautando, mas, mais uma vez, focando no eu, né? É importante olhar para si, olhar para o outro, então eu preciso me conhecer, eu preciso entender que existe gente ao meu redor que também precisa ser ouvida, que também precisa ser olhada, eu preciso cuidar do planeta. Acho que nunca a gente teve tanta convicção disso, né, da necessidade da gente pensar o meio ambiente, pensar ações mais sustentáveis, para que a gente possa fazer com que essas crianças tenham um planeta para viver no futuro, né, com tudo aquilo que eles vão precisar para isso. E a tecnologia, que também não tem como ficar de fora, né, em tempos aí de inteligência artificial e tantos avanços que aparecem todos os dias e que a gente precisa correr atrás, para entender como é que isso funciona, entender como é que esses jovens estão se relacionando com a tecnologia, a escola não pode ficar de fora. A escola precisa abrir esse debate também com eles. Então, pensando que isso nos rege, que a BNCC nos rege, né, a gente precisou traçar um projeto que abrangesse todos esses referenciais, né, e todas essas necessidades. Aqui, mais uma vez, a gente sempre retoma a nossa missão enquanto escola, né? A gente não cansa de falar, porque, de fato, a gente acredita nesse trabalho, que é educar e formar pessoas com consciência crítica e ética, que sejam capazes de solucionar e enfrentar os problemas, né, os desafios, pensando em soluções, utilizando as suas habilidades desenvolvidas para isso, né? E, principalmente, respeitando diferenças, valorizando a diversidade. Está aí a nossa missão posta, né? Está aí o aluno que nós queremos formar. A gente fez essa pergunta aos professores, acho que no início de 23, repetimos em 24. Essa é a visão da nossa equipe. Nós queremos alunos responsáveis, protagonistas, críticos, empáticos, conscientes. Foi o que mais surgiu ali, né, dentro da nossa nuvem de palavras. Então, como é que a gente vai dar conta de tudo isso? Né? O que a gente precisa fazer para conseguir cumprir com a nossa missão, né, e trabalhar com aquilo que a sociedade e os nossos jovens estão pedindo, né? O programa RB Convivência é o nosso programa hoje, né, principal para essas questões aí socioemocionais. Então, vamos pensar que tudo que está relacionado à educação socioemocional na escola faz parte do programa RB Convivência, né? Então, desde as aulas de educação socioemocional que acontecem na educação infantil, nos anos iniciais, com o uso da plataforma Semente, né, do programa Semente. Nos anos finais, as aulas de projeto de vida e desenvolvimento humano. No ensino médio, tantos itinerários ali focados também nessa questão do desenvolvimento socioemocional, né? Então, nós temos aí, no currículo, disciplinas, né, ou atividades, projetos focados no desenvolvimento socioemocional, não só nesses momentos, mas as orientadoras também promovem frequentemente ações pensando nesse trabalho de desenvolvimento socioemocional.
Tá? Então, só para a gente fazer assim, uma retomada rápida, nos últimos anos nós tivemos um projeto também importante, ele se chamava RB, Sem Medo de Ser Feliz, não sei se vocês se lembram dele. Ele foi criado pela equipe de orientação educacional justamente para que a gente conseguisse trabalhar com os alunos os conceitos de conflito, bullying, cyberbullying, segurança na internet, né, para que eles pudessem saber lidar com os conflitos. Começamos com ele antes da pandemia ainda, acho que em 17, 18, a gente desenvolveu esse projeto, né? Na verdade, a gente não, as orientadoras educacionais, né, desenvolveram esse projeto. Logo veio a pandemia, os desafios mudaram. Quando nós voltamos à escola, a gente sentiu essa necessidade de aproximar os alunos, né? Eles não sabiam nem muito mais como dialogar, e aí a gente começou com um programa que se chamava Recomeçar RB, né, que tinha esse objetivo de entender essa demanda social daquele momento que a gente estava vivendo. Passado o primeiro momento ali pós-pandemia, a gente entendeu que a gente tinha que continuar com um programa que fosse contínuo na formação socioemocional, né? Desde a educação infantil até o aluno sair do colégio, que ele sempre ouvisse os mesmos discursos nesse sentido, que ele entendesse que esse era um propósito da escola, que não está só dentro da sala de aula, que começa na portaria, né, com as pessoas que ele encontra pelo colégio, que está em todos os ambientes do nosso espaço, né, que está na nossa comunidade também. Então, hoje, a gente nomeia esse programa de RB Convivência. Tá? Eu vou passar para a orientadora Lisiane, que vai falar um pouquinho sobre a evolução desse programa com vocês, e fico à disposição para a gente conversar mais depois. Boa noite a todos. Acho que a maioria já me conhece. Eu sou a Lise, orientadora dos 6º e 7º anos. Tá? Então, assim, pensando nesse programa do RB Convivência, o primeiro local, assim, que eles conhecem pessoas diferentes das pessoas de casa é a escola. Então, é aí que eles vão bater de frente com a diversidade, com pessoas que pensam diferente, que têm histórias de vidas diferentes, crenças diferentes, religiões diferentes, e aí que a gente vai trabalhar esse respeito, a empatia, que é se colocar no lugar do outro, né, para trabalhar essa convivência de um modo que todo mundo tenha diálogo e se respeite. O que eu acho importante a gente falar que essa convivência saudável vai ter que sempre ter o respeito ao próximo, desde da portaria, que como a Cíntia falou, até os professores, os amigos, principalmente quando a gente vai fazendo os trabalhos em grupos também. Nos anos finais e no ensino médio, os alunos começam a descobrir que tudo tem um valor. Então, quando eles vão ficando mais velhos, eles vão pensando, eu preciso conquistar esse amigo. Então, eu preciso ver, isso vale a pena? Esse amigo vale a pena? Vale a pena eu conquistar essa amizade? E os sonhos? O que eu planejo para o meu futuro? Né? Então, eles já começam a se organizar para isso. E eles sabem que isso, para ser conquistado, precisa batalhar. Tanto o sonho, que é com estudos, como o respeito e as amizades. A amizade, antigamente, quando eles são menores, as orientadoras fazem um trabalho mais próximo. Aí eles vão crescendo, eles vão querendo mais autonomia para isso. E vão formando os seus grupos. E aí a gente vai percebendo que o referencial deles não são mais só os pais, passa a ser os amigos. É aquela fase que eles se afastam um pouquinho dos pais e faz parte de formar um grupo, né? Para buscar aí planejamento para a vida futura. Bom, essa parte da adolescência, os jovens são maleáveis e eles participam ativamente nesse próprio desenvolvimento. Então, eles já começam a buscar mais autonomia. Mas, mesmo assim, a gente precisa de estrutura e apoio da família. Então, muitas vezes, quando eles vêm para a gente como orientadora com várias histórias de vida, a gente não pode minimizar, né? Como a gente fala, acho que isso aí é mimimi. Não. É importante a gente ter esse acolhimento, essa escuta ativa, essa reflexão e o diálogo, tanto em casa como aqui na escola, tá? E esses ambientes saudáveis que a gente vai criando, vai estimulando para esse adolescente, para esse jovem, e crescendo de forma saudável. E isso, mesmo com todas as mudanças que eles vão passando, física, cerebral, social, mesmo com toda essa mudança, vai interagir entre si
para moldar com o ambiente e eles irem buscando o que eles querem para essa vida adulta. Agora eu vou convidar vocês para ver um trecho de um filme. Eu acho que a maioria aqui já viu. Queria perguntar se vocês já assistiram. Um pedacinho do Divertidamente 2. Todo mundo já viu? A maioria? Então tá bom. A gente vai ver uma fase aí bem importante da adolescência que a personagem está entrando. Para quem não viu, tem os personagens também que falam das emoções. A fase, eles vão sabendo nomear o que eu estou sentindo, né? Eles vão aprendendo a isso. Essa alegria. Tá bom, obrigada. Bom, eu acho que todo mundo já se viu um pouquinho assim nessa fase, né? Começa a lembrar como que foi a nossa fase da pré-adolescência, e todo mundo consegue visualizar alguém em casa, passando por todas essas transformações. Por esse vídeo já dá para a gente entender bastante como esse adolescente está, né? E aí eu acho importante mostrar para vocês que nessa fase da pré-adolescência é mais ou menos esse vídeo. Tudo é muito intenso. As emoções são a flor da pele. Mesmo a alegria, ou a tristeza, ou o nojo, vergonha, é tudo muito intenso. Eles precisam de um momento de mais privacidade. Então, acho que vocês já perceberam, aquele momento mais no quarto, ficar um pouquinho mais fechado. Eles necessitam disso. Eles estão buscando essa necessidade de serem reconhecidos e tem muita impulsividade.
né? Tudo é muito assim, tem impulso, já falando, por que tem essa regra? Sempre, né? Por que você quis assim? Com várias perguntas. Mas tudo isso faz parte da parte do córtex pré-frontal, que ainda está amadurecendo, né? Então, por isso que tem muito esse impulso, e aí eles estão aprendendo a se controlar. E a gente percebe aqui, e vocês percebem em casa. Então, o que é importante? O diálogo e essa escuta ativa. Olhar nos olhos e escutar de fato, tanto em casa como aqui. E então, é importante essa parceria aqui com a escola. E aí a gente pensando depois, quando eles vão ficando mais velhos, que aí eles acham que já conseguem resolver tudo, né? Chega na fase do ensino médio, dos 15 aos 18 anos, que eles já têm uma formação da identidade dos valores pessoais. Eles vão buscando mais autonomia, já esperamos que estejam mais autônomos, mas também eles vão buscando sentido. A regra tem que ter um sentido. Por que existe isso? Vou dar um exemplo aqui que acho que vocês vão entender. Por que tem que vir de uniforme para a escola? Né? Tem que ter um sentido para aquilo. Aí a gente explica que é por questão de segurança e várias coisas. Por que eu preciso usar tênis e não posso ir de crocs? Né? Na aula de educação física. Então, tem vários exemplos que depois as meninas também vão lembrar que a gente pode fazer essa troca. Então, eles vão precisar ter confiança em vocês, ter essa escuta ativa, porque eles vão buscando os modelos inspiradores. Pode ser os professores, os pais, alguém da família. Então, é muito importante. E nós vamos ser exemplos, né? Principalmente nessa fase. Eu sempre falo, né, que a gente estava trocando um pouco hoje de manhã. Por exemplo, a leitura do livro. Isso vem se perdendo, né? Então, a gente sendo exemplo também em casa, momento de janta, momento de final de semana, faz com que eles também vão buscando isso aí para a vida adulta. Agora a Dani vai falar um pouquinho da moral e ética. Boa noite, tudo bem? Eu vou falar sobre o desenvolvimento sociomoral, mas antes vou passar rapidamente pela moral e pela ética. Né? Então, a moral são as normas, os valores da sociedade, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Na ética, é onde a gente aplica essas regras, né? Dentro do nosso dia a dia, das nossas relações. Então, um exemplo para isso, por exemplo, um aluno encontrou algo no pátio que não é dele. Seja um moletom, né? Porque sempre o moletom, né? Perde moletom, não sei onde está o moletom. E ele vai até o Achados e Perdidos e diz: esse moletom não é meu, mas eu encontrei lá no pátio. Né? Isso diz muito sobre a ética dele. Ele não está fazendo isso porque é uma regra. A gente não impõe a regra que se você achar, você tem que ir lá. Isso é ético. Não é meu, eu não vou pegar e eu não vou usar. Né? Eu vou buscar ajuda para lidar com essa situação. Só que, infelizmente, isso não é um item de série. Né? Ele não vem lá, que nem quando a gente compra um carro, eu quero com ar-condicionado, eu quero com, sei lá, roda de liga leve, sei lá. Não. São fases e são aprendizagens. Né? Então, eu vou começar com a anonia. Ali entre os 0 e 2 anos, né, em que a criança ela não entende as regras, ela não entende a existência da regra, né? Ela se importa com ela. Eu me importo, eu vou agir por impulso e eu vou fazer o que eu quero, né? Por exemplo, eu estou lá no parque da educação infantil com o Nelson e a gente está brincando lá com uma pedrinha, né? Só que o Nelson, ele quer brincar com a pedrinha. E aí o que ele faz? Ao invés dele pedir a pedrinha para mim, não. Ele tenta puxar a pedrinha da minha mão, eu puxo a pedrinha para mim e ele me morde e me bate. Porque ele quer a pedrinha também. Só que a gente age por impulso. Né? Eles, né, no caso, agem por impulso. Eles não conseguem entender essa questão da regra. Pede. Eu também quero brincar, né, com essa pedrinha. Vamos dividir essa pedrinha. E o adulto, nesse momento, ele ajuda mostrando os limites e as consequências de forma acolhedora.
né? Porque é uma criança que não entende regra. Então, a gente precisa acolher, mostrar, né, toda essa regra, para que aí sim a gente consiga passar para a próxima fase. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Às vezes a gente encontra aluno no ensino médio, vou ser clubista, vou falar do ensino médio, tá, gente? Que é onde a gente percebe que eles ainda não desenvolveram, eles ainda têm um pouquinho resquício dessa fase. Quando tem um colega apresentando um trabalho, quando tem um professor explicando o conteúdo, e o aluno não para de falar. Ele não para de falar, ele não consegue perceber que ele está atrapalhando o grupo. Que ele está atrapalhando o colega que está apresentando, que às vezes já está nervoso, e aí ele está falando, né? Então, ele está trabalhando o quê? Só com o eu, e sendo impulsivo nessa conversa, e não observando esse ambiente. Depois a gente tem a heteronomia, que vai ali entre 3 e 9 anos, mais ou menos. Aqui eles já entendem a existência da regra, mas eles só cumprem por medo da punição ou para agradar. O respeito, ele é unilateral. Essa fase, ela é muito importante para o aprendizado social. O adulto é o exemplo, como a Lise deu o exemplo do livro. Eu falo para o meu filho, você precisa ler, senta para ler. Mas eu estou sentada no celular vendo rede social. Eu não dou esse exemplo para ele. Eu não mostro para ele que isso é positivo. É uma fase muito importante em que eles vão observar os nossos comportamentos. E que isso depois vai constituir essa criança. Né? Um exemplo aqui, que eu vou trazer alguns exemplos do nosso cotidiano, tá? Eu vou lá na cantina, compro um almoço para mim, mas quando eu vou pegar o almoço, eu faço um prato para um outro colega que não comprou o almoço. E aí eu saio da cantina e vou comer lá no pátio. E quando a gente questiona o aluno, mas você comprou para você? Você fez um outro prato? O que aconteceu? Ele falou, ninguém estava me olhando. Né? Então, ele obedece por medo de punição e o desejo de agradar. E quando ninguém está olhando, e a gente retoma lá aquela frase, quando o Nelson iniciou, ninguém estava olhando. Tá? E depois, o nosso mais esperado, né, que eles sejam autônomos. Que vai a partir dos 9, 10 e se estende até o final do ensino médio. Então, aqui, a gente espera que eles já consigam resolver conflitos, né, de forma saudável, com diálogo. Eu sei que não é fácil, porque aqui eles estão lá na sala de controle. Sabe aquela sala de controle que a gente acabou de ver no vídeo, toda desorganizada, em que os sentimentos estão a milhão, a flor da pele, está chegando sentimento novo, eu não sei o que eu faço com isso, eu não sei lidar com isso, eu não sei como me portar. São tantas mudanças. Mas a gente precisa ajudá-los a desenvolver a autonomia. É muito importante. É como quando eles aprenderam a andar. Quantas vezes eles caíram? E quantas vezes a gente estava ali para falar, anda assim, faz assim. E quantas vezes a gente colocou gelo, porque caiu, bateu a cabeça. O meu, por exemplo, uma vez abriu um ai desse tamanho na testa, porque foi querer correr e bateu a cabeça numa quina. A autonomia é isso. A gente só está mudando a idade. Mas a gente precisa estar junto nesse desenvolvimento de autonomia, junto com eles. E a autonomia, ela está inteiramente ligada à autoestima. Por quê? Porque quando eu dou autonomia, quando eu mostro para ele que num conflito, né, que ele tenha entrado ou que ele tenha errado, a gente precisa que ele reconheça esse erro. A gente precisa ajudá-lo a reconhecer esse erro. Enquanto mais ferramentas a gente vai ajudando, mais eles vão se fortalecendo, mais eles ficam confiantes neles. E a partir daí, a autoestima faz isso aqui, Porque eles sabem que eles podem e que eles conseguem, sozinhos, resolver várias questões dessa vida que vem pela frente, né? Porque nós, quanto adultos,
A gente sabe que lá na frente, quando a gente sai da bolha, né, desse lugar, quanto a gente aprendeu. Então, que essa bolha possa ajudá-los nesse desenvolvimento de autonomia. Né? E para isso, mais uma vez, a gente precisa da confiança de vocês, da parceria de vocês, porque, gente, convivência gera conflito. O conflito está aí, o conflito está posto, mas é no conflito que a gente consegue se desenvolver de forma construtiva. Agora eu passo para a Ana falar de conflito. Vocês viram que eu fiquei com a melhor parte, né? A parte mais tranquila de falar, conflitos. Gente, boa noite. Eu vou até pegar um gancho um pouco com a fala da Dani. Eu fiquei pensando, hoje de manhã, falei, gente, o que será que eu quero falar para essas famílias, né? Que vão estar conosco, a gente tem um tempo curto, porque a gente gostaria de ficar muito mais tempo falando. Aí eu falei, é simples, eu vou falar sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço todos os dias. E aí eu comecei a pensar, o que eu faço todos os dias? Aí eu falei, opa, como diz os alunos, buguei, né? Eu falei, eu faço muitas coisas todos os dias diferentes. Então, nós resolvemos muitos conflitos parecidos de formas diferentes. Por quê? A gente lida o tempo inteiro com pessoas, e as pessoas são diferentes. Então, situações parecidas nem sempre podem ser resolvidas da mesma forma, porque cada aluno compreende aquilo de uma forma diferente. E a gente precisa conhecer todos eles para que a gente consiga, de fato, atingir aquele aluno e mostrar para ele o que a gente precisa, né? Então, todas as vezes que a gente vai resolver uma situação, o nosso objetivo principal é fazer o aluno tomar consciência daquilo. Porque às vezes eles chegam na nossa sala e falam, mas o que eu fiz? Mas só foi uma brincadeira, não foi nada demais. Não, peraí, vamos pensar se não foi nada demais. O que gerou essa brincadeira? Né? Vamos ver todo mundo que estava no meio, quem que influenciou, o que isso acarretou para você e para os outros, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é reconstituir o fato. E isso, gente, leva tempo. Nem sempre a gente consegue sanar um problema que aconteceu na escola em um dia. Nós sempre chamamos os alunos para conversar no momento que aconteceu. Mas, às vezes, a gente precisa de um tempo para ouvir todos os lados, né? As histórias normalmente não batem no início, porque é natural que eles tentam contar as coisas pela versão deles e sempre assim, deixa eu tentar dar uma escapulida dessa situação. Né? Porque é natural do adolescente. Eles também têm medo, eles têm receio. O que será que vai acontecer? Ai, advertência e suspensão. Eu falo que eles olham para mim, acho que eles já leem, advertência e suspensão. Eu falo, gente, eu sou muito mais do que isso. Eles vão me conhecer depois só na viagem do 9º ano, tá? Que eles veem que eu faço outras coisas também e não dou só advertência e suspensão. Mas, normalmente, é a primeira reação deles. É igual em casa. Vou contar que eu não fiz uma tarefa, perdi uma nota. Eu já sei que eu estou lascado. Que eu vou ter que escutar. Então, eles ficam rodeando, né? Nossa, mãe, você está bonita hoje. Né? Nossa, que delícia de comida. Hoje você estava inspirada. E até ele falar. Não levei a tarefa, perdi nota. Né? Então, a gente sabe que eles tentam puxar sempre para o lado deles, isso é natural. Então, eu preciso ouvir muito mais de uma vez o que eles têm para contar. Eu preciso chamar as pessoas envolvidas. Eu preciso chamar, às vezes, um terceiro, um monitor que estava no momento, que viu a situação. Quando a gente não precisa olhar as câmeras da escola. Porque, às vezes, a informação não bate de jeito nenhum, com todos eles contando, e aí a gente precisa olhar e, peraí, vamos tentar entender. Né? Então, isso leva tempo. Eu sei que, às vezes, isso gera uma ansiedade em vocês, pais, né? Poxa, não tive um retorno no mesmo dia, estou esperando sua ligação, né? Mas isso demora, gente, né? Isso demora, e a gente, para fazer eles tomarem consciência, a gente precisa, de fato, entender o que aconteceu. Porque só aí a gente consegue ir para o segundo passo, que é colocar-se no lugar do outro. Então, a gente precisa mostrar toda a situação para eles, como se eles estivessem vendo de fora. Né? E muitas vezes a gente usa isso. Né? Pessoal, imagina uma situação, a gente coloca uma situação semelhante.
para eles enxergarem a situação sem a emoção deles ali do momento. E aí eles precisam exercitar essa empatia e compreender que existem diferentes pontos de vista. Às vezes a pessoa fez alguma coisa, mas ela não acha que foi tão grande assim, mas às vezes para o outro magoou demais. E aí, como é que a gente lida com isso? Né? Então a gente precisa fazer eles se colocarem no lugar dos outros para entender que as pessoas sentem de formas diferentes também. Às vezes uma coisa pequena para você, para o outro não é, e eu preciso respeitar isso, tá? E depois, por último, a gente trabalha com a reparação e a restauração. Então a gente sempre pensa numa forma de solucionar esse conflito. Então, se foi algum dano, e aí? Quebrei a raquete do ping-pong. O que eu faço? Como é que eu consigo resolver esse problema? Ah, fui eu que quebrei junto com o colega, e aí? Existem formas de resolver, e a gente sempre traz essa consciência para que eles digam para nós, como que eu posso resolver esse problema? Né? Até para eles entenderem, gente, que toda ação vai ter uma reação e vai ter consequências. E a gente precisa aprender a lidar com as consequências da vida, né? Os alunos na fase de Fundamental 2, principalmente, ainda estão muito na heteronomia. Já era esperado que eles fossem autônomos, mas eles ainda não são. Eles ainda se baseiam muito assim, eu só vou aceitar advertência se o fulaninho for advertido também. Né? Então, eu só vou fazer se também acontecer com o outro. Eu só saio da sala se mais metade que estava conversando sair também. Então, tudo eles acham injusto. E muitas vezes, nós somos muito responsáveis por eles não estarem na fase da autonomia, porque às vezes, quando eles tentam ser autônomos, às vezes a gente, opa, peraí, eu não concordo muito com isso, eu como mãe. E às vezes para o filho a situação está resolvida. E aí a hora que eu falo, mas eu não acho que foi muito justo, eu estou tirando a possibilidade dele ser autônomo para resolver um conflito. Né? Então a gente precisa também avaliar muito isso. Às vezes para eles, gente, já está solucionado. Aquele diálogo bastou, aquela advertência ou não, ou só o diálogo, ou só um pedido de desculpa, já foi o suficiente, eles saem da minha sala felizes e contentes. Mas aí, a hora que o filho chega em casa para contar, a gente fala, mas só isso? Não, mas eu acho que não é bem assim, não. E aí ele fala, opa, peraí, acho que não é mesmo, volta na minha sala no dia seguinte, Ana, não acho que foi pouco o que aconteceu, eu acho que a gente precisa de uma suspensão, algo a mais. Né? E a gente tira a possibilidade deles serem autônomos, deles resolverem as situações, deles pensarem nas atitudes deles e aceitar também a desculpa do outro, que o outro também pode ser diferente, que eu também posso ser diferente. Tá? Bom, depois, gente, que a gente faz todo aquele passo a passo com os alunos, o que a gente precisa fazer? Ensiná-los a generalizar aquela situação. Então, por exemplo, eu tive um problema no futebol com um colega, e eu resolvi com diálogo, ele me ouviu, eu ouvi, eu disse o que me incomodava, ele disse o que incomodava, ok. Mas aí amanhã ele tem um problema parecido em sala de aula num trabalho em grupo. E ele tem a mesma atitude que ele teve no futebol, só que numa outra situação, no trabalho em grupo. Por quê? Porque esse aluno não conseguiu generalizar que ele precisava resolver a situação do trabalho em grupo da mesma forma que ele resolveu a situação do futebol. Também com diálogo, também conversando, também expondo o sentimento dele, ouvindo do outro e chegando num acordo para resolver. Então, a gente precisa ajudá-los a aplicar o aprendizado em várias situações do cotidiano. Tá? Isso não é simples de fazer, porque eles ainda não conseguem linkar algumas coisas. Mas é esse o nosso trabalho, nosso aqui da escola e de vocês, família. Que é a gente mostrando para eles, olha, filho, da mesma forma que você resolveu aquilo, você deveria ter resolvido isso. Né? São situações que também envolvem conflito, mas que também envolvem o respeito ao próximo, que também envolve o diálogo, a escutativa. Tá? Depois da generalização, a gente trabalha a antecipação. O que é isso? Eles precisam
prever consequências e ajustar comportamentos antes de agir. Não é fácil, porque o adolescente ainda age muito por impulso. E o adolescente, principalmente de Fundamental 2 e médio, que ainda está na fase da heteronomia, eles vão agir pela impulsividade, tá? Então, a gente precisa sempre mostrar para ele quais são as consequências das minhas atitudes. É esse tipo de consequência que você quer para a sua vida? Então, a gente vai ter que aprender a se controlar antes de agir. Né? Então, eu posso sair dando um tapa em todo mundo que me incomodar? Não, não posso. Por que eu não posso? Quais são as consequências disso? Você não sabe como é que o outro vai reagir. Ele pode também revidar. Né? Vocês podem se afastar. Às vezes acontece até entre amigos e acaba uma amizade por conta de uma situação específica, de um desentendimento, que não teve diálogo. Né? Então, a gente auxilia na antecipação. Vamos prever as consequências antes de agir. E, por último, gente, a responsabilização, que é reconhecer o impacto das próprias escolhas e agir com consciência. Então, acho que isso é o principal. Você vai ser responsável pelas suas atitudes. Né? Então, por mais que a família vá na escola conversar com a orientadora, com o coordenador, você precisa assumir as suas atitudes. Isso, gente, forma a pessoa autônoma. Senão, nós vamos manter os nossos filhos sempre na heteronomia. Às vezes, até num instinto natural de proteção, que nós, mães e pais, temos. Né? Então, eles precisam se responsabilizar pelas atitudes e entender que as atitudes dele vão ter impactos que podem ser positivos e podem ser negativos. E eles também vão ter que aprender a lidar com isso. Tá? Bom, aí nós temos alguns tipos de educação. Tá? Nós temos a educação autoritária, permissiva e a participativa. A educação autoritária, gente, as características principais são as regras rígidas, pouco diálogo e punição. Tá? O que acontece com os filhos que vivem uma educação autoritária? Normalmente são crianças e adolescentes que sentem muito medo, que dissimulam. Por quê? Por medo do que pode acontecer. Normalmente eles dissimulam as situações. E isso gera uma revolta muito grande. Tá? Então, assim, são tipos de educação que a gente vê em qualquer lugar. E muitas vezes, até porque nós aprendemos a ser assim em alguns momentos, e não sabemos, às vezes, como ser diferentes. Por isso que participar dos diálogos, do RB, do Conecta RB, conversar com outras pessoas, tudo isso, gente, ajuda muita gente a pensar até, como é que será que eu estou agindo com meu filho? O que será que eu posso fazer de diferente? Né? Depois temos a educação permissiva, que as características é falta de limites claros, medo de frustrar. Então, meu filho não pode sofrer. Eu quero que ele seja feliz. Mas o que é ser feliz? É a gente poupá-los de lidar com os conflitos que eles vão ter na vida? Porque nós não estaremos lá sempre, em todos os momentos. Então, a gente precisa ensinar os nossos filhos a lidar com os conflitos, a resolver os conflitos, a dizer o que ele sente. Né? Se posicione, eu sempre falo para eles, fala o que te incomoda, com respeito. Tudo pode ser falado, desde que a gente fale com respeito. Tá? Então, falta de limites, ou seja, a gente permite, quero ficar um pouquinho mais na tela. Tudo bem, filho, hoje pode. Né? Por quê? Também não quero frustrar, coitado, ele está cansado, ou ele teve prova hoje, então vamos liberar só mais um pouquinho. Aí amanhã ele pede de novo. E esse filho também vai percebendo que se ele apertar um pouquinho, a família vai liberar. E ele vai fazer, isso vai virar, gente, um meio de vida. Ele vai começar a fazer isso com frequência. E às vezes a gente entra nessa sem perceber. Porque nós também estamos envolvidos com várias outras coisas. A nossa vida não é formada só pelo nosso filho. Né? Nós temos várias outras situações que a gente também precisa lidar. E às vezes até em função de tudo isso, a gente acaba, deixa, vai, só hoje. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Isso gera um filho imaturo, porque não sabe lidar com o não,
não sabe lidar com as frustrações da vida, vai sempre querer as coisas na hora dele, impulsivo. Por quê? Porque ele não aprendeu a ter autocontrole, a se colocar no lugar do outro, porque isso não foi ensinado. E isso precisa ser ensinado dentro das nossas casas e aqui na escola, que é o primeiro contato social mesmo que eles têm. E irresponsabilidade, porque sempre vai ter alguém que vai me acudir na hora que eu precisar. Então, eles acabam se tornando pessoas irresponsáveis nas atitudes. Eu vou fazer, depois eu choro lá em casa, minha mãe corre e vai me acudir. Ou meu pai. E isso acontece, né? E, por último, a educação participativa, que é o tipo de educação mais adequado, tá? Que é o que a gente precisa tentar, aos poucos, trabalhar com eles. As características são limites com diálogo e empatia. Então, é muito importante a gente explicar para o nosso filho por que que não pode as coisas, por que que existe essa regra. O adolescente, gente, ele só cumpre aquilo que faz sentido para ele. Então, eles questionam muito a gente aqui na escola sobre várias coisas, mas por que que é assim? Por que que não pode ser diferente? Por que que é só o ensino médio que pode, o fundamental não? Né? Então, quando a gente explica para eles o motivo das situações, eles compreendem de uma outra forma. E eles lidam com aquilo com muito mais leveza. Enquanto a gente falar, é assim porque é regra, a gente perde o aluno. Né? Eles criam, assim, um embate com a gente. Então, a gente precisa sentar e explicar. A gente abre regimento, a gente abre o nosso projeto político-pedagógico, a gente mostra por que que tem que ser assim. E aí isso faz um sentido totalmente diferente. Então, diálogo. A gente precisa conversar com eles sobre tudo. E a empatia, que é o quê? Aprender a se colocar no lugar do outro. Filho, isso para você não é legal, mas para o seu colega é. Então, respeite a opinião dele. Está interferindo na sua vida? Não, não está. Então, está tudo bem. Né? Então, a gente precisa mostrar para eles que as pessoas pensam de formas diferentes, sim, agem de formas diferentes, e a partir do momento que aquilo não está afetando a minha vida, não tem por que eu não respeitar. Tá? E qual que é o resultado nos filhos? Filhos mais responsáveis, mais autônomos e com autoestima. Então, eu observo muito, até o 8º ano, mais ou menos, eu vejo que eles têm muita dificuldade de resolver os conflitos sozinhos. Eles pedem a nossa ajuda com frequência. Você chama o fulano e conversa junto comigo? Sim, nós estamos aqui para isso. Né? Mas você vai dizer como você se sentiu naquele momento, não sou eu. Porque você sentiu. Então, é importante que você se posicione. A partir do 9º ano, eles já começam a construir um pouco mais essa autonomia e eles falam assim para mim: Ana, eu vou tentar conversar primeiro. Se não der certo, você me ajuda? Então, isso é muito interessante, porque eles já começam a querer se posicionar mais. Né? Só que isso foi um trabalho, gente, que foi desenvolvido ao longo de todos os anos com a parceria de vocês para que isso aconteça. Para que eles aprendam a se posicionar. Então, procure o seu colega, fale com ele. Eu dou dicas, como que ele pode procurar, em que momento. Eu falo, percebeu que seu colega não está num dia muito legal, não é a hora certa de conversar. Né? Isso, às vezes, leva um tempo. Mas eles vão aprendendo, e eu vejo esse resultado claramente a partir do 9º ano, essa mudança. Bom, esse texto, gente, ele mostra um pouco o nosso trabalho aqui na escola. Que o que a gente faz? A gente acolhe as situações, a gente media as situações, então a gente ajuda a pensar na resolução desse problema, desse conflito, a gente ajuda na tomada de consciência, que é o principal, que se ele não tem consciência do que ele fez, ele vai simplesmente aceitar ali, tá bom, eu vou pedir desculpa, mas amanhã ele vai fazer de novo. Porque ele ainda não entendeu o que de fato ele fez ou o que aquilo gerou nos outros e nele. E a gente auxilia nessa reflexão para que eles possam desenvolver essa autonomia cada vez mais, com mais tranquilidade, com mais segurança,
confiando na escola, porque é muito importante eles olharem para nós e falar, poxa, eu não estou bem, eu vou na sala da Ana, eu vou na sala da Dani, eu vou na sala da Lise, eu preciso conversar com elas. E eles fazem isso. O aluno entra na nossa sala, a gente sabe se é um BOzão que aconteceu, só pela cara deles. A gente sabe se eles não estão passando bem, né? Se é porque não está se sentindo bem, quer ligar para ir embora. A gente sabe se é nota, se o problema foi com nota. A gente sabe se foi término de namoro, só de olhar para eles. E a hora que eles sentam na mesa, a gente já fala tal coisa. E porque a gente vivencia muito o dia a dia deles. A gente observa muito eles e eles têm esse canal aberto de nos procurar, né? Então, a gente consegue estabelecer um vínculo muito positivo. E, às vezes, eles falam, você pode não contar para minha mãe hoje o que eu fiz? Posso não contar por quê? Não, deixa eu falar com ela primeiro. Perfeito, porque eu vou conversar com ela depois. Porque o nosso trabalho é em parceria, né? Então, mas sim, hoje você pode chegar em casa e contar para ela, amanhã eu ligo. Então, eles fazem muito isso, né? Porque eles querem também ter a chance. Às vezes eu ligo no dia seguinte, a mãe fala, não estava sabendo. Falo, bom, não conseguiu contar. Ok, mas ele tentou, ele pensou, pelo menos, eu vou tentar contar. Né? Então, isso já é um passo a mais, tá? Bom, queremos pessoas que possam. Então, em primeiro lugar, gente, é o respeito. É o que a gente fala com eles todos os dias. Nós precisamos respeitar todo mundo e você precisa ser respeitado. Não aceite se isso não acontecer. Se posicione, tá? Fazer escolhas com responsabilidade. Que a gente entenda que eu estou fazendo aquilo porque é certo. Não porque tem uma câmera me vigiando ou porque tem alguém olhando. Né? O radar está desligado, então eu vou acelerar porque o radar está desligado. Não, o radar está desligado, mas eu vou passar na velocidade permitida na avenida, porque esse é o correto. E é isso que a gente precisa ensinar para eles. Falar de sentimentos. Eles têm muita dificuldade, gente, de dizer o que eles estão sentindo. Né? Então, assim, é uma coisa que, Ana, um aperto, um negócio esquisito, parece que eu não sei se eu quero vomitar, às vezes eles falam. É sentimento, né? É uma angústia, é uma raiva, é uma tristeza, é uma alegria. O filme mostra muito isso, esse boom de sentimentos que eles vivem e que eles ainda não conseguem expressar. E a partir do momento que eles expressam, fica tudo tão mais fácil, porque o outro também ouve diferente. O colega, quando ele fala de sentimento, muda muito a relação entre eles. E tomar decisões. Então, nós queremos alunos autônomos que saibam tomar decisões corretas, adequadas para a vida deles, sem prejudicar o outro. E a gente sabe que tudo isso só é possível com o trabalho de todos nós, porque eles estão uma boa parte do tempo aqui e a outra parte do tempo na casa de vocês. Então, a gente precisa muito dessa parceria para que vocês confiem, de fato, no trabalho da escola, né? Principalmente nessas resoluções de conflitos. Por mais que às vezes a gente demore um pouquinho para dar um retorno, para contar para vocês, nunca nós vamos deixar uma situação sem ser conversado, sem ser resolvido. Nós sempre vamos resolver. Nunca de formas iguais. Nós temos um projeto político-pedagógico, nós temos um regimento que norteia as nossas ações, mas ele não define como nós vamos atuar. Porque com cada aluno a gente precisa atuar de uma forma diferente. Falo que alguns a gente é direto. Alguns a gente tem que dar assim 3 voltas na sala para conseguir começar um assunto com ele. Alguns a gente precisa contar todo um contexto primeiro para chegar no assunto. Tem aluno que eu demoro 3 dias para conseguir falar alguma coisa. Então, cada um é de um jeito e a gente precisa respeitar também essa individualidade deles. Então, isso não é simples, mas é uma coisa que a gente faz com muito amor e com muito carinho. A gente tem eles aqui como filhos, a gente brinca com nossos filhos. E aí depois a gente vê lá no ensino médio, grandão, fala, nossa, gente, eles passam por mim, parece que eu não existo. Assim. Falo, credo, gente, eu fui essa orientadora no sexto, sétimo, oitavo, no... que é isso, que horror, eles não me cumprimentam mais. Né? Mas eu sei que lá no fundo,
A gente plantou sementinhas. E é isso que importa. E agora as dicas práticas. A Lise vai falar um pouquinho com vocês. Obrigada, gente. Bom, sempre gosto de pensar em dicas práticas, né, para a gente sair com mais coisas assim. Então, a gente sempre acha importante, né, elogiar as atitudes éticas. Então, às vezes, uma atitude que às vezes parece simples, elogie, sabe? Eles gostam disso, eles se sentem, né? É muito bom receber elogio. Então, nessa idade é importante. Quando acontece alguma coisa que eles são empáticos também, elogia. Fala, olha que legal, você se colocou no lugar do seu amigo. Imagina se fosse com você, gostei do jeito que você resolveu esse conflito, que bacana. Então, isso é importante, reforçar. A importância de ouvir, que foi muito falado hoje, o diálogo, essa escuta ativa que eu comentei, e essa reflexão. Então, acho que isso é o mais importante também para a gente fechar a reunião de hoje. Estabelecer regras com sentido. Se for uma regra só por ter criado ali, às vezes a gente não... Criar uma regra, por exemplo, quando a mãe vem falar comigo, será que eu tiro o celular uma semana inteira? Eu falo, você vai dar conta de ser a semana inteira? E o videogame, posso tirar um mês? Vai dar conta de manter essa regra o mês inteiro? Porque se for para voltar atrás, vamos criar regras mais curtas e mais claras, que aí vai funcionar de uma forma melhor. E promover, né, consequências que foi falado, né, para a gente sempre, eles pensam muito em punição. Então a gente tem que pensar em consequências justas, mas eles estão sempre ali. E aí, qual que vai ser a punição, né? A gente precisa incentivar também as ações solidárias. Isso é muito importante. Com vários projetos que a gente tem aqui na escola, também levar eles para outras realidades. Aí eles vão ter uma visão diferente de mundo, de planeta, né? E vão levar isso para a vida adulta. Então, isso era mais ou menos o que a gente queria falar de dicas práticas. E o Nelson vai passar um vídeo para vocês, bem emocionante. Segunda, acho que muitos já viram esse vídeo, não passa agora não, rapidinho. Cadê o botãozinho? Obrigado. Não, então, né, a ideia é que vocês então tivessem nessa noite, né, essa visão um pouco mais global das nossas intenções, né, que a gente começou falando lá da intencionalidade. E eu falo que a gente é um pouco nostálgico, eu sou pai também, meu filho está com 16 anos agora, a gente, né, tá bem na puberdade lá, né, então a gente é um pouco nostálgico também com as nossas experiências. Não estou falando que as nossas experiências não contam, os nossos valores não contam, mas o fato é que a nossa adolescência ela é muito diferente da adolescência deles. E de vez em quando a gente fala, deu certo para mim, eu fui criado assim e funcionam para eles. Então nem sempre isso é uma realidade. Como falaram aqui várias vezes, a gente não está aqui trazendo verdades absolutas, né? Mas a gente está percebendo o quão complexo é cuidar de um filho. E quanta responsabilidade que a gente tem em cima disso. E de vez em quando a gente traz a discussão de uma forma rasa. Vê como que a escola é complexa? Em nenhum momento aqui a gente falou de nota, de boletim, de se passou no vestibular ou se não passou. Isso não quer dizer que isso não importa também. A gente está preocupadíssimo, a gente quer que tudo isso funcione, essas N variáveis funcionem para que eles possam estudar, para que ele possa ter, né, uma aula bacana, para que ele possa dar significado a essa aula. Né? O fundamental da nossa escola é isso, é trazer um universo riquíssimo em experiências e que ele possa aprender com tudo isso, inclusive o conteúdo. Né? Ninguém abre mão disso aqui na escola. Isso é importante, desde lá do Fundo 2, desde os pequenininhos, mas ao mesmo tempo que a gente fala, a gente tem que ir além. Se a gente vem aqui falar só de nota, do que precisa, do que não precisa, eu acho que a gente perde muita coisa. Pô, falar de ética, quem que não quer um filho que tenha ética, né? Que tenha autonomia, que tenha autoestima? Poxa, é o que a gente só quer, né? Então, quando a gente sai da escola, isso tem que ter significado, não só para vocês, para a gente tem muito significado, mas tem que ter significado para eles. Por isso que eu gosto sempre de terminar as nossas reuniões com esse vídeo aqui, ó. Opa.
Pode colocar, acho que foi. Ah, é que ele não foi. Ai. Muitos já viram ele. Toda vez que eu mostro. Você acredita muito nessa realidade. Olha o botão aí. Olha o botão. Esse é o nosso colégio, é importante a presença de vocês aqui hoje, espero que a gente possa promover mais encontros como esse, né? Porque essa equipe aqui está sempre pensando no melhor para todo mundo, né? Então, está aqui o Admir, nosso diretor, o André, que nos acompanhou hoje, né? Nosso vice-diretor, a Sandra, coordenadora, né, pedagógica geral, que também, né, esteve com a gente essa noite, a gente que já se apresentou aí, né? Então aí, e o pessoal que todo mundo, né, que acho que a maioria de vocês conhecem, porque tiveram, né, uma experiência lá no Fundamental Anos Iniciais e Infantil, né? Então essa é a nossa equipe, está aberto a perguntas, né? Agradeço de novo a presença de todos vocês, né? E estamos aqui, né, disponível quem quiser conversar, né? Sei que tem gente que quer assistir jogo lá, que tem, né? Mas claro. É só para o microfone pegar daí. Na verdade, não seria uma pergunta, seria uma colocação. Como eu também sou uma mãe nova na escola, há aproximadamente 2 anos, às vezes a gente não tem oportunidade de participar desses movimentos, então não sabia muito se hoje ia ser uma palestra ou se ia ser uma discussão do tema, né? Então, assim, eu sei que tem várias propostas da escola, mas eu acho que poderíamos ouvir mais também os pais e os próprios alunos de ações justamente para promover essa visão da escola, né? Porque eu acho que a escola tem bastante conteúdo para passar para as crianças, mas eu acho que ainda falta um pouco de atividades assim extracurriculares ou dentro da própria matéria, de apresentar trabalho, assim, eu acho que talvez não dê tempo para os professores deem, assim, tudo o que a gente idealiza, né? Às vezes eu acho assim, muita tarefa, mas por que não dar um trabalho em grupo para os amiguinhos virem em casa e socializar, apresentar trabalho junto, voltar um pouco para o formato fora do digital, porque hoje eles copiam e colam tudo, e fazer cartazes e apresentar para os colegas de classe, passar por aquele processo da apresentação, que é um pouco de quem não faz teatro, né? Apresentar conteúdo. Aí você desenvolve outras qualidades, né? Respeitar o aluno que está apresentando, não rir, né? E eu acho que tem várias coisas que dá para fazer dentro do tema. Eu achei que vocês iam talvez propor assim qual é o objetivo da escola de melhorar. Assim, até tem um outro ponto que eu acho importante, que é assim, a questão do intervalo, né? Eu acho o intervalo assim tão curto, ser 15 minutos, quando a gente sabe que eles desenvolvem tantas amizades, né? Eu também tenho questionamento sobre mapa de sala, né? Até eu nem sei até que idade que fica com o mapa de sala, depois deixar eles livres para escolher onde sentam, né? E eu sei que eu acho ótimo você mudar os alunos de sala, porque eles viciam não, em algumas amizades, e porque não conhecer outros, eu ainda gosto. Então, assim, tem várias coisas que eu penso que dava para colocar mais excursão, eu acho que uma por ano, muito pouco. Poderia ser assim, aqui até o museu daqui do Bosque,
E até coisa pequena, não precisa ser tanta diligência trabalhosa para a escola, que eu sei que dá trabalho. Enfim, seriam algumas colocações assim, porque são várias coisas que dá para fazer na rotina de um professor, que também acho que fica cansado de dar aula de conteúdo. Tem a aula, acho que de ética ou de filosofia, que o professor deixa eles fazendo, e eu vejo pela minha filha da 7ª série, que às vezes vem com a mão pintada de tinta, fala, ai, que legal, hoje teve aula de artes, ai, teve, mãe, a gente só conversou. Aí ela, sabe, coisa boa. Então, acho que tem que ter, a escola tem que ter essa desenvoltura, né? Trazer palestra para eles também assistirem os palestrantes falando de educação sexual, que teve uma vez, e gerou polêmica, todo mundo comentou do assunto, e depois ter outra palestra sobre outros assuntos, enfim, seria isso. Mas o que você coloca, de fato, assim, é algo que está sempre nas nossas reflexões e que, de fato, é um dilema conforme eles vão crescendo, né? Para quem viu a Unicamp ontem, como é que foi a prova, os anseios mudam, né? Então, ao mesmo tempo que a gente querer tudo ao mesmo tempo, nem sempre, por isso que a gente investe muito na nossa identidade, né? A gente fala que vai além do vestibular, porque a gente fala que tudo isso que a gente ouviu aqui fortalece esse aluno nesses grandes desafios, né? Mas, ao mesmo tempo que você fala, pô, claro que eu queria fazer viagem 3 vezes por ano. De vez em quando não sai uma por questão financeira, de repente, né? Mas não é desculpa que eu estou dando, o que eu falo, né? A própria, né, o intervalo que você fala, né? Poxa, claro, a gente precisava ter mais momentos de interação entre eles. Não é possível no intervalo, a gente tenta fazer isso dentro das aulas, né? Tenta fazer isso através dos projetos que a gente tem, né? Lá, né, você pega no ensino médio, você tem ali um curso de oratória, que eles vão, né, se apresentar, falar, a feira de ciências que teve. Então, a gente tem, né, na medida do possível, a gente cria ferramentas para trazer esse equilíbrio. Você falou, o currículo nacional hoje, e a gente questiona também, né, Sandra? A gente questiona, poxa, o ensino médio, precisa ser tudo isso que eles têm que estudar? A nossa demanda diz que sim, porque eles querem entrar nas principais faculdades, mas, obviamente, eu não vou restringir a experiência dele na escola, única e exclusivamente a essa demanda, que é uma demanda importante, mas, ao mesmo tempo, poxa, tem tantas outras que constroem a formação, né, que forma esse aluno, que forma o indivíduo, e a gente não pode ser inerte a elas, né? E isso que você coloca é fundamental, e o que a gente precisa é um equilíbrio disso que você está colocando, de que eles tenham mais espaço para a arte, espaço para o esporte, né? Que estão até à noite aí agora, né? Seja no futebol, no vôlei, no basquete, né? No sábado agora a gente fez um evento para ex-alunos que jogavam basquete. A gente achou que ia vir uns 20, nossa senhora, encheu de aluno aqui, de alunos antigos, pais de alunos, para vivenciar esse cotidiano da escola. Então, essa vivência a gente entende que é muito rico. Como você falou, temos muito a caminhar ainda, inclusive com os currículos, né? Eu acho que cabe a nós também construir um currículo que atenda a essas demandas, que é uma demanda da nossa comunidade também. A nossa comunidade não quer um aluno ali que saiba responder alternativa só. Né? Eu queria só complementar assim, uma coisa que eu acho que é importante, né? Essa preocupação principalmente com a questão de trabalhar em grupo, a gente tem muito, né? Para que isso não se perca nos anos finais, que naturalmente eles vão desenvolvendo ali pequenos grupos, e aí tem uma tendência a querer ficar só com aquele grupo e fazer todas as atividades com aquele grupo. Então, a gente tem uma proposta de divisão de grupos bem diferenciada, em que em alguns momentos o professor faz essa escolha, em outros ele sorteia, em outros ele deixa esses grupos se formarem por conta própria, ou eles formam duplas e depois, a partir dessas duplas, o professor forma grupos, até para eles entenderem que, às vezes, estar no grupo do meu melhor amigo não é a melhor opção, né? Porque a gente se dá super bem, mas a gente não trabalha bem em grupo, né? Então, a gente tem várias oportunidades ao longo dos anos finais para esses trabalhos em grupo. Então, no 6º e no 7º ano, todas as aulas de história são representadas, né? Então, eles trabalham em grupo o ano inteiro, apresentando os projetos de teatro, né? Faz parte do currículo de história. Então, assim, essa oportunidade de estar em grupos diferentes, de respeitar o tempo do colega, está ali
presente na rotina deles, assim como nas aulas de ciências, que eles trabalham em laboratório, né? Eles têm sempre uma aula na semana de laboratório, sempre em grupo. Então, as orientadoras sabem o trabalho que dá montar esses grupos para manter essa rotina funcionando, porque ao longo do caminho eles se desentendem, né? Eu começo bem no meu grupo, depois eu já não estou mais tão bem assim, e aí porque houve um conflito, precisa ser feita uma intervenção, né? Mas acho que é um momento riquíssimo, que a gente valoriza muito do trabalho em grupo, né? E para os grandes projetos também. Então, a gente tem alguns grandes projetos, os projetos que vocês acompanharam na feira, né? Todos eles desenvolvidos em grupo, né? O projeto de 8º ano, que é um projeto grande, que é o projeto dos Invisíveis, que dura o ano todo, eles trabalham em grupo, e às vezes o grupo está com problemas agora, né? Foi bem até agora, e agora na fase final de preparação da apresentação, a gente sentou para conversar com o grupo, e eles querendo se dissolver, e assim, como agora, né? Fabiana que está de minha testemunha, né? O filho mudou de sala e para que grupo que eu vou, né? Eu fico com o grupo anterior, ele não queria descontentar ninguém, né? Eu queria ficar no meu grupo anterior, mas meu grupo da sala nova está querendo também, para onde que eu vou, né? Então, eu acho que assim, é uma oportunidade riquíssima de trabalhar todas essas questões que a gente colocou aqui, né? Eu entendo que isso vá depois, ao longo do ensino médio, ficando mais difícil, porque tem uma demanda grande de conteúdos, né, para ser vista, mas nos itinerários, em contrapartida, eles têm essa oportunidade de trabalho em grupo constante também, que eu acho que é bem bacana, né? E a gente está o tempo todo reforçando, sempre que possível. Vamos lá, né? Vamos fazer as propostas de avaliação mesmo, né? A gente tem hoje a possibilidade, que não acontecia há anos atrás, hoje com muitas mudanças, com muitas formações que a gente fez nessa área também, pensar formatos diferentes para essas avaliações. Então, formatos que sejam de apresentação de grupo ou de uma apresentação individual, né? Uma parte oral dentro dessa avaliação, isso acontece hoje, né? Não acontecia. Não é toda a área que consegue fazer isso, né? Algumas ainda seguem modelos mais conservadores, né? Por causa de necessidade, por exemplo, a matemática, que precisa ali, às vezes, de uma prática, mas também é possível, né? Eles fizeram um trabalho muito bacana para pensar a questão de energias renováveis, para pensar projeto de consumo, né? De uso de cesta básica, como é que eu otimizo esse uso em casa, né? Então, tudo isso partiu de proposta de sala de aula, né? Eu acho que talvez a gente tenha que mostrar mais essas propostas para vocês conhecerem, porque tem muita coisa acontecendo, né? Ele é dinâmico, né? O planejamento, o currículo, ele é muito dinâmico. Ele está sempre sendo discutido, sempre sendo aprimorado. E volta, o que se coloca está sempre em discussão, né? Não é da boca para fora, não, é um fato. É algo que a gente se importa também, porque a gente vê que é muito importante, né? A gente usa sempre essa frase, a gente escuta essa frase sempre, né? Que cada vez mais as empresas aí contratam por qualidades curriculares e demite por por falta de qualidades sociais, emocionais e de vivências, né? De trabalhar. Então, a gente está antenado em tudo isso, né? E está sempre tendo um olhar para que a gente promova e avance em todos esses braços aí. E, de fato, a gente está falando assim também, mas é para conversar mesmo. Tá? Talvez a gente até colocou aqui sentado aqui para conversar. Então, acho que eu não podia ficar quieta, né? Eu tinha que colocar um pouquinho de pimenta só nessa conversa, e assim, nem espero respostas também, porque entendo que a proposta de hoje não era falar exatamente sobre isso que eu vou colocar, mas eu acho que é uma questão muito importante e significativa nos dias que a gente vem vivendo, né? A gente falou desse momento pós-pandemia, né? Os novos relacionamentos, como que a gente se relaciona e tal. Na questão da ética, não sei se foi a Ana que falou, não, Dani, né? Na questão da ética, do respeito, e aí o Nelson fechou, e eu acho que eu fechei a ideia também aqui no meu pensamento, sobre o que a gente viveu na escola, a nossa geração, né?
E o que está acontecendo hoje? São realidades completamente diferentes, o mundo de hoje está maluco, mas o que eu trago aqui é uma preocupação, acho que, e que não é só minha, são de outras pessoas, né, pais, mães, enfim, que a gente conversa, dessa relação entre aluno e professor. E de que forma ela está acontecendo aqui dentro da escola. E aí, eu vou fingir que eu não sou da área de educação e vou jogar uma sugestão aqui, mas eu adoraria que o Rio Branco fizesse uma roda de conversa dos professores com os alunos. Eu acho que isso não aconteceu. Eu sei que é uma loucura se isso acontecer isso. Eu sei, né? Gerir isso seria uma loucura. Mas em que momento que os alunos conseguem colocar tranquilamente aquilo que eles estão sentindo, né, no dia a dia de aula deles? A gente está falando agora já do médio, né, e eles estão muito estressados, etc. e tal, não justifica nada, mas a gente sabe também que os professores são muito demandados, estressados o tempo inteiro, uma série de coisas. E daí, eu acho que isso merece um cuidado muito grande, né? Eu sei que vocês fazem muita coisa, eu não estou reclamando, mas eu acho que, infelizmente, a gente precisa mais. E esse relacionamento, a gente observa que talvez a partir do nono, ele comece a ter questões mais complicadas. E vou colocar aqui pontos que acho que desde o nono vem me acompanhando. Palavras usadas em sala de aula. O aluno não pode usar uma palavra, mas o professor pode. Então, é um pouco isso que você falou, essa questão da autoridade que o professor tem e que ele tem que continuar tendo, porque ele é autoridade ali dentro da sala de aula, mas essa autoridade, de que forma que ela vai ser colocada? Vai ser de uma forma autoritária ou vai ser daquela educação que é o mais adequado e que a gente sabe que é bacana ter em casa, né? E isso eu vejo que está pegando bastante, esse relacionamento entre aluno e professor. Claro que tem aluno, mas aluno-professor, e isso pega muito na autoestima do aluno, né? Tanto que depois ele pode chegar a um ponto que ele vai falar assim, eu não vou lá na Dani, porque não vai adiantar nada eu reclamar. E não sou só eu, mãe, que já ouvi isso. Porque o professor não vai mudar. O professor vai continuar me tratando assim, vai continuar tratando o meu colega assim, do ano que está vindo atrás. Então, eu sei que vocês fazem também um trabalho com os professores, mas é muito importante. Eu sei que esse não era o momento, mas eu também não podia perder essa oportunidade. Esqueço do vídeo lá. Não, você toca num ponto que é fundamental, né? Que é a questão que as conversas, as rodas, né? De conversa. A gente ainda não faz isso de maneira sistemática, mas a Dani esse ano, né? Começou, inclusive, a fazer em algumas salas. Começou no terceiro, segundo. Ela já fez, né? Usou essa ferramenta de algumas formas, mas como você coloca, acho que pode ser assim mais sistemática para que não. De fato, mesmo, com o professor, com as questões, com as questões de sala de aula. Quem está ali é o professor e é o aluno. É ali que, se ali surgiu alguma coisa, é ali que se resolve, né? Né? Mas é isso, né, Dani? Não sei se... Mas tem um olhar para isso. Vou falar no microfone por conta do vídeo, né? Eu sou o André, eu assumi a vice-direção, mas estou fresco ainda no cargo, né? Eu saí da sala de aula agora, então, até o ano passado eu vivenciei muito isso. Acho que é importante falar um pouco do programa que a gente tem feito. Eu acho que você disse que a educação deve conhecer o GPEM. Então, a gente é assessorado aqui pelo GPEM
promovendo as rodas de conversas, e a intenção é que isso continue também para o ensino médio. A gente está ainda discutindo isso internamente, mas justamente indo no sentido do que você propôs aqui, é incluir os professores e que não seja nas costas da orientadora, porque, coitada, ela cuida do ensino médio inteiro, ela não dá conta sozinha. E também os conflitos acontecem, não são quase nunca na sala da Dani, eles acontecem na vivência deles dentro da sala de aula. Então, assim, adiantando um pouco, eu não te prometo que isso já vai acontecer no ano que vem, mas a nossa intenção é que isso suba. E como que você faz num contexto de ensino médio com preparatório? Eu sei que existem, eu já tive reuniões com outros pais aqui, estão presentes hoje aqui, a pressão do filho passar no vestibular, de se preparar bem para escrever melhor, nas diferentes disciplinas ali, e também cuidar do socioemocional. A nossa intenção de levar isso para o ensino médio é de que forma? O próprio professor trabalhar isso de forma sistemática, com a ajuda da Dani, e intercalar esses momentos de rodas de conversa quinzenalmente no ensino médio. Então, eu pego numa quinzena na aula de filosofia, na outra na aula de matemática, que aí, assim, eu não tiro, né, esse tempo de sala de aula para dar conta do currículo no ensino médio também, mas também não tira essa oportunidade de discutir os conflitos dentro da sala de aula. Essa é a nossa intenção, porque a gente também sente essa frustração. A Cíntia apresentou aqui, falou um pouco dos documentos que são de referência. Você é da educação, você sabe o tamanho que tem a BNCC, né? Se eu faço uma pesquisa e pergunto para os meus alunos do ensino médio, quantos aqui querem fazer educação superior? E se eu perguntar aqui, 100%, vocês vão dizer que a intenção é que o filho faça a educação superior. E existe a demanda, não é qualquer instituição de ensino. A grande maioria quer ir nas instituições de ensino de referência. E que, de preferência, saia aprovado o terceiro ano do ensino médio, que não faça cursinho. Então, assim, a gestão de tudo isso, e você dar conta ainda da questão do socioemocional, é grande. Mas, assim, resumindo, a nossa intenção nós já temos hoje um currículo, o treinamento dos professores, né, com o apoio do GPEM, especificamente com a Flávia Vivaldi, que é a profissional que nos dá assessoria aqui, e a forma que nós estamos estudando para que isso vá também para o ensino médio é nesse formato, porque até o 9º ano é muito bem sistematizado. A gente tem a aula semanalmente, o professor que cuida disso, as rodas de conversas que acontecem com determinada frequência, tudo isso já está muito bem desenhado. E para o ensino médio, a nossa ideia é fazer isso, continuar de forma sistemática e não numa aula só específica, isso transitando em diferentes disciplinas para que os alunos tenham esses momentos de escuta, não exclusivamente com a orientadora, incluir os professores nesse sentido. Não sei se respondeu, ou se a Sandra quer. Eu queria só complementar, porque eu gostei muito do que você falou e da forma como você falou, né? A gente quer muito que as famílias venham e que a gente tenha esse nível de conversa, né, tão respeitosa, porque você traz, de alguma forma, uma crítica, né? Mas você trouxe de uma forma, assim, muito respeitosa, e que com muita lucidez, e só para dizer que o que você disse, você está transcrevendo para a gente o que os adolescentes querem, que foi dito aqui, respeito mútuo. Porque numa primeira fase do desenvolvimento é o respeito unilateral. Então a criança ela obedece à autoridade, porque fisicamente a gente já é maior, a gente sabe das coisas, a gente que diz das regras, e depois eles começam a entender exatamente quando porque assim, não há avanço emocional se não houver avanço cognitivo. É a condição do amadurecimento cognitivo que faz com que a gente se amadureça também emocionalmente. Então, quando eles começam, que a gente, né, estuda na teoria, operar lógica, que isso dá condição para aprender matemática, coisas mais complexas, esse pensamento também acontece para as relações. Então, espera aí, eu respeito ele não me respeita? Então, quando ele fala, eu não vou lá, não adianta, ele está querendo dizer isso. Está sendo unilateral, eu não quero mais relacionamento unilateral, eu quero relacionamento mútuo. E é verdade, a gente precisa batalhar para que isso de fato aconteça.
Eu quero fazer uma pergunta e também uma sugestão, tá? Primeiro a pergunta para a gente poder contextualizar. No quesito socioemocional, eu atendo vários adolescentes e adultos, tá? Como terapeuta. E assim, eu tenho recebido muitos adolescentes que eu vejo uma diferença total da nossa geração, óbvio, com uma necessidade de pertencimento e aprovação em padrões que nós não estamos acostumados a lidar. Óbvio que isso foi exacerbado pela rede social, pela internet, então quer dizer, tudo está muito exposto. Então, assim, eu atendo alunos do 6º ano que me trazem, que ficam com o celular constantemente, porque precisa responder o grupo prontamente, tá? Para que ela não seja deixada de lado, né? E isso se estende, meu filho está no 8º e assim por diante, atendo de várias idades. O que acontece? Eu gostaria de saber de vocês se tem como, se vale a pena ouvirmos os alunos nas questões socioemocionais. Ou seja, qual seria a sugestão dos alunos para que a gente pudesse trazer para o consciente um ambiente socioemocional mais agradável? Pode ser através de pesquisas, pode ser através de comunicação. No projeto Semente e no projeto de vida, que é o do Fundamental Anos Finais, projeto Semente não tem nem o que falar, foi maravilhoso, a gente pegou o início, a implantação, e era muito legal, eu me lembro muito bem das carinhas desenhadas, e eles tinham que desvendar o sentimento ali. Agora, no projeto de vida, com o filho adolescente, eu vejo nele um desinteresse. Nele e, obviamente, em 100% dos adolescentes, né? Porque, como vocês citaram, falar sobre sentimentos não é uma coisa agradável, é desconfortável. Porém, eu vejo que o Rio Branco tem uma formação familiar muito forte. Né? E sendo da mesma família, eu não sei se a gente está conseguindo ouvi-los como família. Tá? Não é uma crítica, é algo que eu trabalho diariamente. Então, eu quero saber qual a possibilidade de nós ouvirmos mais sobre o sentimento dos alunos no que diz respeito ao desenvolvimento socioemocional. Né? Então, quer dizer, será que eles não sabem o que eles realmente precisam? Ou será que eles sabem? E não estão sentindo, talvez, um espaço para se colocar? Legal. Eu acho que é uma pergunta capciosa, né? Em alguns aspectos, eles sabem, né? Mas é como a gente falou antes aqui, é desconfortável, então deixa para lá, né? Nós fizemos, o ano passado e esse ano, uma pesquisa com os alunos dentro do programa socioemocional, para a gente entender, traçar um pouco o perfil das salas, para a gente poder identificar situações conflitantes dentro de cada sala, porque elas diferem, né? Não são as mesmas, e para que a gente pudesse levar isso para os momentos de assembleia, e a gente conseguiu fazer isso de roda de conversa, né? A gente conseguiu fazer isso esse ano. Ano passado a gente fez só a pesquisa, a gente não teve muita oportunidade de colocar em prática, né, as rodas de conversa e as assembleias. Esse ano a gente conseguiu. Por que a gente não fez isso ano passado? Porque os professores não estavam ainda capacitados para isso. Eles estavam em formação, nem todos se sentiam apropriados, né, desses procedimentos para fazer as assembleias. Esse ano, sim, a gente conseguiu colocar isso em prática. O que a gente percebe, a Ana participou de algumas com o 8º e 9º, né, a Lise também, a Dani fez também com o ensino médio, né, conseguiu fazer com algumas turmas especificamente. O que a gente percebe, mais falando da faixa etária ali dos anos finais, né, muitas vezes até uma frustração para o professor ali, né, porque a gente identifica que eles sabem que o comportamento, de repente, teria que ser diferente em alguma situação, eu consigo me colocar ali na roda de conversa no lugar do outro, mas na aula seguinte eu estou fazendo aquilo que eu mesmo julguei que não deveria ser feito, né? Me lembro de ter conversado com um dos professores de projeto de vida do 8º ano, inclusive, e ele falou para mim, tudo que eu estudo, que é nessa área, e
tudo que a gente trabalhou na Assembleia, hoje, nessa aula, nessa turma, não funcionou, né? E assim, é como se não tivesse... E o que eu entendo, né, por experiência, e assim, é porque as coisas não se resolvem quando a gente fala de relações com um diálogo, com uma assembleia, com um ano de trabalho. Não, né? Até brinquei esses dias com o 6º ano, né? Eu estava conversando com eles, não sei dizer por quantas vezes eu já fiz isso, né? Qual foi o número dessa conversa, sobre correr em locais de movimento e o risco que eles colocam às pessoas. Por quê? Porque era 7h15 da manhã, eu fui atropelada por um aluno do 6º ano, saindo da sala dele para beber água. Mas ele saiu numa velocidade que deu uma cabeçada na minha barriga. Falei, não, hoje eu vou conversar de novo com os 6º anos sobre isso, né? E o que eu falei com eles foi assim, e eles todos disseram, vocês sabem que não é para correr nesses espaços. Um aluno ainda falou para mim assim, em que locais a gente pode correr? Falei, porque eu citei a quadra, eu citei o redondo, e aí ele falou assim, tá, mas quais outros locais? Falei, então eu vou te fazer uma pergunta. Se tiver tendo aula de educação física na quadra, você vai brincar de pega-pega lá dentro na hora do intervalo? Ele, claro que não, né? Eu falei, então você sabe em que locais você pode correr e em que locais você não pode correr. Mas é isso que a gente conversou um pouco aqui. Ninguém está vendo, eu vou fazer. Acho que não é só hoje, não vai prejudicar, eu vou falar. Então, assim, é muito delicado, porque são muitos detalhes que a gente tem que cobrir, né, para conseguir ter o resultado que depois a gente percebe. Porque quando a gente vê a turma do 3º, e eu sei que parece distante, porque é tão assim, eu já está no 2º, né, mas eles evoluem ainda do 2º para o 3º nesse sentido, e as relações com os professores também evoluem nesse sentido. Porque o que vai acontecer daqui para frente? Eles começam a se ver, eu brinco que o 2º ano é meio que um limbo, né? Eles não são os novatos do 1º ano e também não estão saindo para o vestibular, eles estão ali naquele meio, né? É igual o 8º ano, assim, né? Eles não sabem muito o que está acontecendo, o 9º ano está vibrando ali, mas eles também não são mais crianças, quem sou eu, né? Então, assim, eu acho que essa identificação que a gente falou aqui, né, eles começam a buscar e encontrar, né, mas é isso, a gente precisa, como escola, como gestores da escola, ir equilibrando isso, né, em que momentos que a gente está sentindo que precisa puxar mais e ouvir mais esses alunos, né, em que momento que a gente precisa dar uma puxada também e falar para os professores que algumas coisas que a gente coloca aqui, a gente faz muito isso, né, nas nossas formações, precisam ser colocadas em prática, tanto é que a gente teve muito desse discurso aqui sobre as fases do desenvolvimento, e a gente foi discutindo isso em equipe, e a gente se vê como adultos, eu tenho certeza que vocês, quando ouviram aqui a Dani falar, vocês se viram, às vezes, heterônomos também, né? Embora a gente seja adulto e, supostamente, devêssemos ser autônomos para tudo, mas tem coisa que a gente só faz se tiver alguém vigiando, né? E a gente sabe disso. Então, eu entendo que a gente vai ter sempre que estar nesse... E a ideia de criar esse espaço, né? Porque a gente já tem o diálogos, que já é o momento da gente discutir tópicos importantes com profissionais especializados, a gente está ali também para responder perguntas, mas é a gente conseguir se aproximar mais e ouvir vocês de forma assim, mais direta, né? É isso mesmo, esse é o objetivo, né? Ouvido, sim, que é o que a gente falou um tanto aqui. Sim. Eu acho que o espaço de mentoria é um espaço saudável para isso, né? E o ano que vem a gente vai ter a mentoria em todas as séries dos anos finais. Esse ano a gente só tem no 6º ano e no 9º ano, e no ensino médio, né? Então, nem todos estão se beneficiando ainda desse espaço. Então, ano que vem, né, os alunos do 9º também já terão, de 6º a 9º, na verdade. Então, acho que é um momento bacana, que é um momento de diálogo com o professor, né? Para pensar metas, para pensar objetivo, para se autoconhecer, para aprender a se autorregular, né? Eu acho que muita coisa é construída ali. Eu acho muito interessante, por exemplo, na pesquisa que a gente faz para mentoria para o 9º ano, são alunos que acabaram de chegar do 8º ano, né? A gente faz uma pergunta assim, quem poderia me ajudar nesse processo de autoconhecimento, de autorregulação? E às vezes o aluno responde, não sei, né? Deus, né? Ou minha mãe, mas tem muito aluno que nomeia professor.
Professor fulano. Então, ele identifica ali alguma coisa naquele professor que poderia ser, e a gente automaticamente nomeia esse professor como mentor desse aluno, né? Isso acontece bastante, né, Ana, no 9º ano. No 6º ano, a gente faz isso por eles, porque eles ainda não têm essa maturidade para entender, de repente, quem pode me ajudar nesse processo, né? Então, acho que a gente está nesse caminho, e é importante a gente ouvir esse ponto de vista de vocês para a gente poder lapidar e melhorar esse caminho que a gente está trilhando aí, né? Olha, a gente tem a experiência que a gente tem no 6º ano, acho que é bem bacana, porque eles começaram no 5º, estão dando continuidade agora no 6º, né? O que a gente percebe, assim, é um aluno mais conhecedor do seu processo de estudante dentro da escola e na vida, né? Porque é um pouco assim de eu entender que eu tenho um propósito, eu estou aqui por um motivo, né? Eles são muito novinhos ainda, tem muito a se batalhar, né? Mas eu acho que isso já acontece. A gente teve esses dias um depoimento de um aluno que procurou pela orientadora do ano passado, está no 6º, né? Para contar que ele cumpriu com as metas do ano passado, que ele conseguiu, né? Ele quis contar e depois contou, o pai também procurou. Então, assim, eu acho que esse é o resultado para esse grupinho menor, né? Com os alunos maiores, não sei se a Dani quer falar, mas eu acho que, assim, o que eu vejo no 9º ano é esse espaço que não é um espaço para eu começar a pensar um pouco, assim, o que eu quero da vida, né? Eles começam a se entender um pouco mais adultos e não agora, né? Mas assim, logo eu vou ser adulto, eu vou ter que tomar decisões, eu vou ter que fazer escolha. A gente coloca isso muito no concreto, escolhas básicas. Eu vou escolher os temas do Fórum de Profissões, eu vou escolher os itinerários no ensino médio, né? A gente fez aqui a apresentação para o 9º ano do ensino médio e já começa a pensar, nossa, eu já vi as opções que tem ali, qual que é a área. O mentor ajuda nesse processo de diálogo, que é o que a gente propõe aqui, escuta, né? Ajudar a pensar. Então, acho que nesse sentido, sim, eu não sei se a gente não tem métricas, né? Porque a gente não tem. A gente tem. Os resultados eles são mais qualitativos, né? Mais a gente avaliar nesse sentido. E eu vejo também muitos alunos no ensino médio querendo manter o mentor, né? O que é um indicativo também, assim, está me ajudando, eu quero continuar com esse processo aqui, está sendo positivo para mim, né? Acho que o que eu pensei foi isso. Não sei se vocês querem falar alguma coisa. Respondi sua pergunta. E eles se rotulam, né? Cada vez mais, né? E dentro da superficialidade do rótulo, né? Sim. Solidária, dica prática. O que realmente não adianta a gente falar de socioemocional para cuidar da sociedade carente. Nossa. Acho que isso rapidinho, a parte da sistematização desse processo de escuta. De novo, trazer o GPEM que está nos assessorando. Essa pesquisa de início, né, da escuta dos alunos, nós somos assessorados com essas perguntas. Então, o primeiro momento deles se colocarem e identificar quais são os conflitos entre eles. As orientadoras estão aqui, né, que se debruçaram sobre esses dados, tiveram um baita de um trabalho para identificar onde estão os conflitos, e aí a gente sistematiza as primeiras rodas de conversa que acontecem entre eles. Conforme os conflitos vão aparecendo, às vezes espontaneamente surge ali, eles colocam o que eles gostariam de tratar nessas rodas de conversa, às vezes ele não tem ainda essa autonomia, elas identificam, aí elas pontuam junto com esses professores que tocam esse projeto de vida para pautar as próximas rodas de conversa. Então tem já uma sistematização. É claro que sempre a colocação que vocês trazem é de grande valia para a gente, mas existe sim uma sistemática de escuta que a gente tende a aprimorar com a formação desses professores, que a gente já está pautando para o ano que vem, né? Essa continuidade desse trabalho de formação e melhora desse trato
De novo, eu vou agradecer. Olha que bacana, né? Que é tudo que a gente queria, é ouvir, até porque isso sinaliza para a gente se as escolhas que a gente está fazendo, se elas estão indo ao encontro das necessidades, né? Porque é isso, tem BNCC, tem conteúdo, tem vestibular, tem tudo, e mais um outro tanto de coisas que a gente vê que é necessário, mas a gente o tempo todo faz escolhas, né? E eu quero dizer mais para nós mesmos aqui, né? A questão da escuta, e reafirma duas escolhas que a gente fez e está construindo, porque isso não está pronto, está construindo, que são 2 espaços de escuta. Porque no começo, quando você falou, eu estava entendendo que era o coletivo, né? Mas depois você falou para o individual. E aí o Nelson e a Cíntia lembraram. Então, 2 escolhas que a gente tem feito, que a gente está construindo, e que vai dando esse espaço de escuta. A escuta individual, que é com o mentor, e a escuta coletiva, que é na assembleia. Então, isso reforça para a gente que mentoria e assembleia são boas escolhas para a gente continuar investindo nelas, né? Só para concluir também, ouvindo que as demais mães comentaram, esse final, quando eu coloquei que eu acho que a gente tem que ter um pouco menos de conteúdo, ou menos não, espaço para também fazer outras, é porque assim, a minha filha tem 12 anos, eu ainda fico chocada com assim, essa colocação toda só de escuta, porque eu acho que assim, a gente não pode só escutar o jovem, a gente tem que falar. E tem que explicar, e ele tem que ouvir conteúdo inteligente, porque hoje eles ouvem muito conteúdo pobre, né? Infelizmente, eles ficam escravos, e a gente, como a colega falou, as nossas crianças estão aí, a gente está vivendo um mundo doente, então a gente fica querendo saber. Então, assim, um pouco menos de conteúdo e mais informação, eu acho definitivamente que as crianças têm que ter noção das suas obrigações, né, como aluno que tem que estudar, como a professora falou, todo momento tem que lembrar o propósito, né, que a escola, eu sempre falo para ela, Bela, a escola não é play center, que só vai para brincar, e eles gostam de brincar, né, até 12 anos, essa idade da minha, eu acho ela tão imatura, mas eu acho que eu acho que só escutar é pouco, eu acho que tem que passar conteúdo do que está acontecendo com a realidade, como o professor também colocou, né, dividir algumas matérias, porque, como o senhor falou, né, a matemática ficou coitada, ela tem que passar só conteúdo, ela não tem um momento de distração, reflexão, ficou com o pessoal da história, né, que faz um pouco de teatro. Então, assim, acho que se cada matéria tiver um tempinho para fazer uma coisa diferente, falar de uma mensagem de internet e mostrar conteúdo que você não pode ficar divulgando para o próximo. Eu acho que também faz parte do ensinamento, essa parte da ética, que está totalmente ligada às redes sociais e que está ligada até acho o sentimento da criança de que eles têm que me ouvir. Não, você tem que ouvir também. Eu acho que o aluno tem que entender que ele está aqui para ouvir também. Então, eu acho que, nesse particular, eu sou um pouco radical, porque eu acho que o aluno ele vem criando um espaço, ele está conquistando mais espaço de ser escutado, mas eu ainda acho que falta sempre essa lembrança de escutar, mas trazer o conhecimento e a informação correta de tudo, né? Enfim, a gente tem que fazer em casa, eu também acho. Mas na escola, como vocês colocaram, a escola ela tem um poder, assim, do que diz está certo, às vezes está até mais certo que a mãe, né? Porque você fala, aí a professora fala... Ah, que ótimo, é exatamente o que eu penso, mas é isso, eu ainda acho que vocês, sendo da escola, é a informação correta, é o que o aluno valida, o que o professor fala, o professor às vezes mais bravo, eu vejo a Bela ainda mais criançona, ela respeita o professor com mais autoridade, não autoritarismo, então é só uma opinião minha. Fechou? Bom, gente, obrigado mais uma vez. Espero que a gente, né, seja o primeiro de vários aí. Vocês são sempre bem-vindos.